E aí galerinha, beleza? É o Igor aqui, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês a respeito de regras. Mantendo a nossa regrinha aí dos vídeos semanais, que é o que eu tinha prometido. Vou tentar manter, por mais que não seja muito fácil fazer esses vídeos, dá um certo trabalhinho, mas eu vou conseguir manter. Essa semana eu tô meio enrolado, então eu tô tendo que gravar em cima da hora, porque eu tenho uma viagem no final de semana, tenho o nacional e essas coisas todas, mas eu preparei um vídeo aqui a respeito de perda de tempo, que é o... perda de tempo fica até estranho, mas da questão de miss time, que é uma coisa que acontece muito no jogo, e eu já reparei que muita gente não compreende ou entende como que isso funciona. Então, espero que você esteja bem, né, e tal. Seja bem-vindo. E já vou pedir de uma vez para você se inscrever e deixar seu like, que isso me ajuda pra caramba, beleza? Bora pro vídeo. Bom, vou primeiro falar sobre a regra fundamental dos efeitos when, que é os efeitos quando. Um efeito when opcional, que são os quando, ele só pode acontecer quando a sua condição de ativação foi uma das últimas coisas a acontecer. Isso está dizendo, basicamente de forma lógica, que quando o efeito cita, bom, exemplo, quando essa carta foi enviada ao cemitério, essa parte do efeito tem que se referir ao momento em que aquilo foi a última coisa que aconteceu. Essa é a mecânica geral para os efeitos when. Ela não se aplica aos efeitos obrigatórios, ou seja, os mandatórios, porque eles usam if, no caso que é o se, ao invés de quando. Vamos lá. Vamos para os exemplos, que é o que eu mais gosto. Vamos, olha só, Firehand, Mystical Space Typhoon e Highgek Break. O duelista A, ele possui uma Firehand, o duelista B possui um Typhoon, que quer destruir uma carta setada, uma carta, no caso, baixada, e depois ativa Highgek Break em corrente, escolhendo a Firehand para destruir. Então vamos ver o que acontece. A Firehand, quando ela está em sua posse e for destruída por uma carta do seu oponente, independente de como, e for enviada ao cemitério, você pode escolher um monstro que seu oponente controla, ou seja, o custo, escolher uma carta que seu oponente controla, um monstro, destrua o alvo, como o alvo vem depois do ponto e vírgula, conteúdo do vídeo 2, referencia que o alvo tem que estar do jeito, no mesmo modo, né, e forma do que quando ele foi selecionado. Depois, você pode invocar por invocação especial uma Ice Range do seu deck. Então, a primeira carta é o Mystical Space Typhoon e a segunda carta é a Highgek Break. Resolvendo a corrente, a Highgek Break destrói a Firehand. E logo em seguida, o Mystical Space Typhoon destrói a carta que ele deu ao alvo, estando setada. O efeito da Firehand é opcional. E ser destruído não foi a última coisa que aconteceu. Então o efeito dele não vai resolver. Porque quando ele teria que ativar, quando ele foi destruído, estava sendo destruída uma outra carta pelo Typhoon. Então ele não teve tempo para poder ativar. Esse é o X da questão. As magias e as armadilhas também são inclusas nesse processo. Olha só. O primeiro duelista possui um Upstart Goblin, e o segundo duelista decide ativar a Call of the Haunted em corrente para invocar um Blue Eyes. Eu não peguei a foto do Blue Eyes, que todo mundo conhece o Blue Eyes. E o duelista A, que tem a Upstart, tem uma Borolés setada. Bom, a Borolés é quando o seu oponente invocar um monstro de 1500 ou mais, destrua os monstros com 1500 ou mais de ataque, se isso acontecer, os bana. Primeira carta da corrente é a Upstart, segunda é a Call. Resolvendo, o Blue Eyes é invocado pela Call, e depois a Upstart compra uma carta. O cara já não pode mais usar a Borolés. Por quê? Porque quando era a chance dele ativar, o duelista estava comprando uma carta pelo efeito da resolução da corrente da Upstart Goblin. Então ela perde o time também. Agora vamos falar sobre os when opcionais, que são a respeito de Segok. Se você ainda não viu o vídeo do Segok, volta no vídeo anterior, que também é importante. O duelista A ativa Dark Hole, o destruidor de amizades. Aí ele destrói o Bixie, que são os Yang Zing, os deuses do Miss Time, e o Card Trooper. Um efeito obrigatório, outro efeito opcional. Tá vendo? O Trooper, se essa carta for enviada ao cemitério, compre uma carta. E ele aqui, quando ele for destruído em batalha e tal, ele especial summona. A Elo1 da corrente, Dark Hole. Resolvendo, o Dark Hole destrói o Bixie e o Trooper ao mesmo tempo. Primeiro, a gente vê quais os efeitos que querem ativar. O Bixie e o Trooper foram ativados simultaneamente, por isso eles ambos são candidatos para ativar seus efeitos. Agora a gente tem que verificar qual deles vai perder o tempo de ativação.
A destruição do Bix e a destruição do Card Trooper foram ambas a última coisa que aconteceu. E o efeito do Trooper é um efeito mandatório, um efeito obrigatório. Então ambos os efeitos podem ativar. Agora a gente vai decidir quais precisam ativar. A gente vê a ordem que eles vão ativar, primeiramente. O Trooper é um efeito obrigatório do oponente do turno. O Bix é um efeito opcional do dono do turno. Então, de acordo com as regras da Segoc, eles ativam na próxima corrente. Primeiro, o Trooper, que é do dono do turno, quer dizer, do oponente do turno, e depois o Bix. Se você não conhece o Segoc, volta no vídeo, vou voltar a dizer isso. A principal coisa para a gente poder notar aqui é que o Card Trooper, por ser mandatório, ele não elimina a ativação do Bix. A gente pode verificar que a sua condição foi a última coisa a acontecer, depois que a corrente resolveu. Por isso que ele está tudo dentro da mesma corrente. Porque ele ficou como elo 2, então ele vai ativar e resolver normal. Entendeu? Bom, o vídeo foi esse, bem curtinho, bem simples, nada muito complicado. Espero que tenham gostado. Valeu!